Dependência. O que faz com que uma pessoa seja dependente de outra? Existe um personagem em Blue Lock que explica isso muito bem. Alexis Ness. Quando criança, ele era cheio de alegria, expectativas e sonhos. Uma criança comum. Mas seus pais eram cientistas e seus irmãos seguiam por esse caminho. Mas o Ness era diferente. Ele acreditava na magia. Ele brincava de ser um mago. E por ter nascido em uma família rígida quanto a isso, ele recebeu olhares de reprovação. E não só isso, eles diziam de uma forma meio dura que a magia não existia. Então o Ness, ele é um personagem que nunca teve aprovação na infância, e todo mundo ficava pegando no pé dele por causa desse lance de magia. Porém, teve um dia que seus pais levaram ele para assistir um jogo de futebol. E quando a bola entrou na rede, aquilo foi mágico aos olhos do garoto. Todo o estádio vibrou comemorando. E pra ele, aquilo era tudo que ele tinha idealizado desde pequeno. Porém, o Ness já tinha sido muito marcado pelas ações da família dele. Então, quando ele ficou mais velho, ele teve que lidar com várias consequências decorridas da sua invalidez quando pequeno. Opa, loguei aqui, como vocês estão? Eu tô bem demais, primeiro vídeo do ano, e tá sendo do Ness. Eu tô devendo o vídeo dele tem um tempinho, mas bom, antes tarde do que nunca. E antes de começar, eu queria estar agradecendo a Convicções, que me ajudou com a pesquisa desse vídeo. Na moral, muito obrigado. Também, eu queria estar agradecendo aos membros pelo apoio de sempre. Na moral, vocês são incríveis. Vocês sempre me ajudam demais. E pra quem quiser ajudar o canal de outra forma, mas não puder, basta hypar e dar like no vídeo. Isso já ajuda muito também. Ah, e esse vídeo tem base no livro Análise do Self. Mano, ele faz um estudo muito brabo sobre dependência emocional e outros temas nesse livro. Vale super a pena. Mas bom, eu já falei tudo que eu tinha pra falar, então bora pro vídeo. Eu sou o Lug ou Lug, tanto faz. O significado literal da palavra depender refere-se a uma situação, pessoa ou coisa que não é autossuficiente. Algo que necessita de outra coisa ou de alguém para existir. Todos dependem de algo, trabalho, estudo, obrigações, mas dependência emocional não é algo natural do ser humano. Ela é algo que é resultado de uma estrutura interna frágil construída ao longo da vida, tendo como seu principal causador o abandono. Segundo o psicanalista Hans Kohut, essa base frágil surge na infância. Crianças que não são valorizadas e não recebem a devida atenção acabam não sendo validadas emocionalmente. E quando isso acontece, a identidade interna da pessoa não se forma plenamente. E aí o que acontece é que a pessoa que não foi validada na infância vai passar a vida toda perseguindo validação para suprir um vazio na alma. E isso acontece com muitas pessoas e também com o Ness. Ele só queria um pouco de atenção dos seus pais e a aprovação deles. E não custava nada eles fingirem acreditar na magia para fazer o garoto feliz. Mas aí a gente entende que muitos adultos são despreparados para cuidar de uma vida. Muitos levam a vida de adulto muito a sério e impõem isso sobre uma pessoa que ainda está se desenvolvendo. E assim mais crianças como o Ness surgem. E toda essa fragilidade é construída. E ela faz com que a pessoa busque o que ela não tem dentro de si em relacionamentos. Elas buscam por segurança, valor e sensação de existir. Elas buscam o que não receberam quando criança pelo resto da vida. E o Alexis encontrou essa segurança quando se deparou com o Kaiser. Quando ele estava se vendo sem chances de passar na peneira de um time, ele deu de frente com o Kaiser. Kaiser pergunta se o Ness acreditava no impossível, e diz que as pessoas ali eram boas, mas ele só fazia o que era possível em um alto nível, e disse que entendia a forma que o Ness via o futebol. Ele também via além como ele. E logo depois o Kaiser completa que se o Ness seguisse ele, tudo o que ele quisesse em campo se tornaria possível. Logo depois o Kaiser executa o seu chute, o Kaiser Impact. O chute mais rápido do mundo. Aquilo aos olhos do Ness era mágico. Alguém que conseguia o acompanhar e complementar em campo. Aquilo ia além da magia. Era o próprio impossível em campo. E dali em diante, os dois formaram uma dupla. Com os passes do Ness e a finalização do Kaiser, eles eram imparáveis. A relação dos dois inicialmente era muito agradável. Tipo, tinha um tom de amizade e irmandade. Os dois se ajudavam em campo e fora eram grandes amigos. O Ness até chegou a cortar o cabelo do Kaiser quando ele começou a se incomodar com o tamanho. A visão do Ness sobre o Kaiser era como se ele fosse uma criatura mágica que realizava tudo aquilo que ele sempre sonhou quando criança, mas que ele nunca pôde ter. Afinal, fazer o impossível realidade para o Ness era magia pura. E além de tudo, a carência do Ness na infância era suprida pelo Kaiser naquele momento. A solidão de ter vivido muito tempo sozinho, porque acreditava numa coisa que os outros não acreditavam, estava sendo suprida por aquela amizade que era de verdade. Mas essa relação já tinha desenvolvido uma dependência, porque o Ness tinha algo que ele nunca teve antes. E nesse tipo de relação, o outro deixa de ser visto muitas vezes como alguém que tem vida própria e obrigações, e passa a ser visto como alguém que sustenta o equilíbrio interno da pessoa insuficiente.
O que importa de verdade não é o amor pela pessoa, mas sim a sensação de ser amado e valorizada por ela. E isso tudo é uma válvula de escape. Às vezes o sentimento de amor nem existe, mas você depende da pessoa. E toda essa fragilidade vem da falta de atenção e abandono na infância, que criou uma pessoa instável mentalmente e dependente dos outros. As experiências da sua infância moldam a sua vida adulta. Elas te perseguem e às vezes você nem percebe. Quando uma pessoa tem uma atitude ou um jeito mais estável, na maioria das vezes vai decorrer de algo mal resolvido que aconteceu na infância. E dependência emocional é uma prisão que você mesmo se prende e entrega a chave do seu coração na mão de outra pessoa, que pode no final de tudo nem te valorizar. E para uma pessoa imatura te descartar e mudar o julgamento sobre você, basta alguma ou algumas situações que mude a perspectiva da pessoa sobre você ou sobre o mundo. E isso aconteceu com o Kaiser. Quanto mais ele conquistava, mais ele deixava de ser o Michael para se tornar o Imperador. Ele foi se perdendo cada vez mais dentro de sua persona. E o Kaiser foi se perdendo dentro da imagem do Imperador cada vez mais, principalmente quando ele começou a perder espaço dentro do próprio time. O Kaiser começou a maltratar o Ness, humilhar e agredir fisicamente. A amizade antes que era pura, tinha sido consumida pela persona do Imperador, pois o Kaiser, quando se tornou o Imperador, deixou de ver o Ness como seu melhor amigo, e o passou a ver apenas como mais um servo do seu império. Kaiser se perdeu dentro da sua persona, e como o Ness ficou? Ele continuou tolerando tudo de ruim que o Kaiser fazia, aceitando literalmente agressões, mano. E isso é nojento e perigoso. Quando alguém te faz mal, o pensamento mais lógico é se afastar, mas para a pessoa dependente, isso muitas das vezes não passa pela cabeça. Ela acredita que tudo vai voltar a ser como antes, mas não volta, e com isso, o abandono surge mais uma vez. Ness não é só dependente, ele é insuficiente consigo mesmo. Uma coisa decorre da outra. E se uma pessoa te achar insuficiente pra ela, ela vai simplesmente te substituir por alguém melhor na visão dela. E é exatamente isso que acontece com o Ness. Ele foi completamente descartado pelo Kaiser depois que ele percebeu que o Ness não era mais suficiente para ele evoluir. Então Ness foi trocado pelo Isagi e o resto do time. O ponto principal é que a pessoa insuficiente consigo mesma projeta essa suficiência em outra pessoa. E quando ela perde essa suficiência, ela não fica apenas deprimida, ela colapsa por dentro. O Ness desmoronou a partir dali. Ele não estava mais conseguindo jogar direito. Ele perdeu uma bola e o Kaiser perguntou o que ele estava fazendo. O Kaiser disse que aquele time não era um lugar para porcos sem autonomia como o Ness, e que ele e o Isagi estavam tentando inovar, e que o Ness era um câncer pro time e que ele estava desonrando o esforço de todo mundo ali. E essas palavras machucaram na alma, porque antes o Ness aceitava, mas agora ele estava muito fragilizado por tudo que tinha acontecido. Naquele momento ele estava em colapso real, e aquilo machucou ele de verdade. Detalhe, que o único ali que demonstrou empatia pelo que estava acontecendo com o Ness foi o Yukimiya. E em um surto, o Ness decidiu que ia se provar naquela partida. E ele teve o seu despertar. Mas quando a gente estava esperando uma evolução de personagem, descobrimos que ele só estava buscando evoluir porque ele queria reconquistar a aprovação do Kaiser mais uma vez. E o Kaiser nem queria mais saber do Ness. Mas mesmo assim, ele queria se provar para o Kaiser. E mano, vamos lá. Eu sou um tipo de pessoa que não vai atrás de ninguém. Pode ter rolado o que for. Se a pessoa não quer mais saber de mim, eu vou seguir minha vida, tá ligado? Mas eu sei que muitas pessoas não conseguem fazer isso. Muitas vezes porque elas são dependentes ou não veem valor em si mesmas. O valor dessas pessoas vem das outras. A pessoa não consegue se olhar no espelho sem ver a imagem do outro. Mano, e isso não é amor de verdade. No amor de verdade, tem comprometimento, tem comunicação, ambas as partes comunicam quando tem algo incomodando, e também eles aceitam e corrigem os defeitos um do outro. O relacionamento, ele é feito pra somar. Tem seus erros, às vezes um machuca o outro, mas eles tentam sempre se entender. O amor é uma planta que germina em um bom terreno, onde ambas as partes prestam cuidado. Enquanto a dependência é uma planta em um terreno pobre, em que só uma das partes dá tudo de si para manter ela viva. Viva na cabeça dela, no caso, né? E pessoas dependentes, além de estranharem as obrigações do outro, preferem deixar as próprias obrigações de lado para prestar atenção absoluta na pessoa. E no amor saudável, são duas pessoas com identidade emocional sólida que se encontram e se escolhem. Já na dependência, o vínculo se torna uma tentativa inconsciente de preencher uma ausência interna. E quando você perde isso, você se sente insuficiente, se pergunta onde errou, onde pode melhorar para voltar a ser como antes. E é aí que mora o perigo, porque quando o valor vem de fora, qualquer afastamento vira um problema. Você não perde só a pessoa, você perde o chão, perde a identidade, perde o sentido. Não é sobre saudade, é sobre se sentir vazio.
E esse vazio dói mais do que a rejeição. A rejeição machuca o ego, e o vazio te quebra por dentro. O Ness não queria evoluir por ele queria voltar a ser necessário. Ele não queria ser o melhor, ele queria ser escolhido de novo. E isso é o reflexo exato de muita gente na vida real. Pessoas que querem crescer porque querem agradar. Pessoas que não buscam autonomia, buscam validação. E quando essa validação morre, elas ficam em desespero. A verdade é que quem depende do outro para se sentir suficiente nunca vai ser suficiente nem para si mesmo, porque o critério muda o tempo todo. Hoje você serve, amanhã não mais. Hoje você é prioridade, amanhã você é substituível. E se você construir sua identidade em cima disso, o colapso é inevitável. Ninguém deveria se tornar melhor para implorar permanência. Evolução não é uma moeda de troca. Evolução é uma escolha pessoal. Quando você melhora só para ser aceito, você continua prisioneiro da aprovação. Quando você melhora por você, ninguém te descarta. No máximo te perde. No fim, a pergunta não é como eu faço para voltar a ser suficiente para alguém. A real pergunta é por que eu preciso tanto que alguém me diga que eu sou suficiente? E enquanto essa resposta não existir, qualquer relação vai ser dependência emocional disfarçada de amor. E o Ness não entendeu isso. Mesmo depois de tudo, quando o Kaiser foi derrotado e humilhado em rede internacional, ele foi atrás do Imperador. E naquele momento, era o Kaiser que estava sofrendo. Mas não muda o fato que o Ness não se libertou e também não teve uma evolução na mentalidade. Para não ser uma pessoa insuficiente, você precisa ser livre. Precisa ter mais autonomia e se tornar autossuficiente. Aí você me pergunta como fazer isso. E eu te digo uma simples coisa: se valorize. Segundo Aristóteles, a felicidade depende de nós mesmos. Enquanto você não reconhece que pode ser feliz sozinho, você vai se envolver com os outros na intenção de se complementar. Você já se coloca em uma posição de depender de alguém. Mas antes de você ser dois com alguém, você precisa ser um consigo mesmo. Enquanto você for menos que um, você nunca vai poder ser dois com alguém. O seu valor não depende de quem está do seu lado. Depende unicamente de você. E enquanto você não entende que isso depende apenas de você, você nunca vai estar completo e nunca vai poder somar para ser dois. Antes de querer alguém na sua vida, seja completo consigo mesmo. Se conheça. Segundo Michel de Montaigne, a maior coisa do mundo é saber pertencer a si mesmo. E não entenda se valorizar como se achar melhor do que os outros. É parar de se tratar como alguém descartável. É parar de aceitar migalha para não se sentir sozinho. É entender que faz parte do momento. Se você tem uma estrutura frágil, não tá no tempo de você se relacionar. Você precisa de espaço. Isso é fundamental para você se construir sem a validação alheia que você sempre valorizou a vida toda, mas no fim nunca realmente precisou disso. Ser autossuficiente não é fechar o coração. É parar de colocar o coração na mão de quem você nem conhece direito só para suprir carência. Sem precisar preencher o vazio com qualquer pessoa só para não encarar a própria ausência. Porque enquanto você foge de si mesma, você sempre vai procurar alguém para te salvar. E no mundo, ninguém veio com essa obrigação. Quando você exige isso da outra parte, o relacionamento já nasce pesado, desigual e condenado ao desgaste. Ser um consigo mesmo significa você ter identidade, valores e direção. Significa saber o que você aceita e não aceita. Significa ter uma vida que faz sentido, mesmo se você não tiver ninguém com você. Quando você constrói isso, a presença de alguém vira escolha e não necessidade. E com isso tudo muda. Você não implora por permanência. Você oferece companhia. Você deixa de se moldar pra agradar. Você só se posiciona. Quem fica, fica porque quer, mano. Quem vai, vai sem levar sua autoestima junto. No final, pertencer a si mesmo é o maior ato de liberdade que existe. Porque quando você se tem, ninguém consegue te tirar de si. E uma pessoa que se pertence nunca é insuficiente. Ela só é seletiva. Ela entende que por mais que doa, às vezes você precisa deixar ir. Às vezes, o amor da sua vida não é o amor pra sua vida. Se aquilo gasta muito da sua energia, te faz mal, e você conversa com a pessoa e ela não tenta melhorar, a melhor coisa a se fazer é deixar ela pra trás. Porque se a mudança não parte da outra parte, não tem por que insistir. E não confunda mudança com sacrifícios. Até porque, na minha visão, esse papo de sacrifício não existe em relacionamento saudável. É visão de gostar da pessoa e vocês dois somarem e agregar na vida do outro. Quando não é assim, a pessoa leva tudo como um sacrifício. E isso demonstra um certo nível de imaturidade e falta de responsabilidade. E eu também não falo de mudar pelo outro, mas sim pelos dois. Afinal, em uma relação, como eu disse, você deixa de ser um e vira dois. Então vocês passam a compartilhar tudo. Problemas, inseguranças, tudo. Tipo, não é uma coisa simples. Na verdade, é uma coisa muito complexa que, pra tu ter na sua vida,
Você precisa primeiro ser completo e seguro consigo mesmo, porque assim você consegue ter comprometimento e responsabilidade para não sobrecarregar o outro e não ser dependente. E para entender isso, você precisa ter muita empatia com o outro e com você mesmo. Sendo assim, você consegue ter uma relação saudável e estável onde os dois somam. E também muito cuidado na hora de perdoar um erro. O Ness, por ser dependente, perdoou o Kaiser mesmo depois de tudo que aconteceu. Mas aí eu te pergunto, e se o Kaiser não conseguir mudar e daqui a um tempo voltar a maltratar e usar o Ness? Mudança é demonstrada com atitudes e não com palavras. Mas por amor a si mesmo, nunca volte para alguém que te maltratou. A pessoa realmente pode ter mudado, mas antes de decidir sobre isso, tenha respeito com você mesmo. Não se prenda a um mundinho mágico o tempo todo. Você precisa saber ver a vida de forma crua às vezes. Eu tô aqui pra te orientar, mas não pra decidir por você. É uma escolha sua. Eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido te dar uma luz, para que você possa fugir da dependência.